Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis 18, que é, sem dúvida, um dos capítulos mais intensos e cheios de reviravoltas da Bíblia. É uma história que fala sobre fé, sobre hospitalidade e sobre justiça divina. A gente vai ver de perto como essa narrativa se desenrola, com um encontro bem misterioso, uma promessa que parece desafiar toda a lógica e uma negociação, assim, super corajosa entre um homem e o próprio Deus. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com a chegada desses visitantes inesperados e a promessa inacreditável que eles trazem. Depois, vamos acompanhar a ousadia de Abraão ao interceder por uma cidade inteira. E para fechar, vamos ver como essa história reverbera pelo resto da Bíblia e quais lições a gente pode tirar dela ainda hoje. Ok, vamos entrar nessa história. O cenário é o Antigo Oriente Próximo. Pense em Abraão como um patriarca, um líder de clã nômade. A cena começa num momento de pura calmaria, sabe? Debaixo daquele sol forte do deserto. É exatamente aí, nesse cenário de descanso quase rotineiro, que 3 visitantes simplesmente aparecem. A Bíblia não dá detalhes, não diz de onde eles vieram, eles só estavam ali. E a reação do Abraão? É impressionante, é imediata, cheia de energia. Ele não só acolhe os visitantes, ele corre na direção deles. Isso vai muito, mas muito além do que era esperado da hospitalidade normal da época. Mostra uma urgência, um respeito enorme. E o nível dessa hospitalidade é o que realmente chama atenção. Ele não oferece só uma água e um pão, não. Ele organiza um banquete completo com carne fresca, algo que para a época era um luxo absurdo, uma raridade. Isso mostra uma generosidade que sai totalmente do comum. E toda essa recepção incrível meio que prepara o terreno para o verdadeiro motivo da visita, que está prestes a ser revelado. A conversa deixa de ser sobre gentilezas e passa a ser sobre uma promessa divina. E aí vem a notícia que muda tudo. Um dos visitantes, que o texto identifica como o Senhor, faz um anúncio que parece impossível. É bom lembrar, Sara já era bem idosa, já tinha passado e muito da idade de ter filhos. Olhando por qualquer ângulo humano, aquilo era impossível. Lá de dentro da tenda, Sara escuta a conversa e a reação dela é a mais humana possível. Ela ri. Mas não é um riso de alegria, sabe? É um riso de incredulidade. Aquele riso de quem pensa, só pode ser piada. Ela conhecia a própria realidade, e aquilo que ouviu não se encaixava de jeito nenhum. E a resposta do visitante a essa risada é o ponto central da história. Essa pergunta não é só para Sara, ela vira o coração do capítulo inteiro em um tema que vai ecoar por toda a Bíblia. É um confronto direto entre a dúvida humana e o poder divino. Agora a história dá uma virada de 180 graus. A gente vai para a segunda grande cena, onde o foco muda de uma promessa pessoal, familiar, para uma questão de justiça divina que envolve uma cidade inteira. E o que é impressionante é que Deus não esconde o que vai fazer. Ele abre o jogo com Abraão como se ele fosse um parceiro na conversa, contando que vai investigar as denúncias contra Sodoma. Isso é um convite claro para que Abraão participe desse diálogo. E a resposta de Abraão, bem, é uma das perguntas mais audaciosas da Bíblia inteira. Ele não questiona o poder de Deus, mas apela para o senso de justiça de Deus. Ele ousa desafiar a ideia de que todo mundo seria punido junto, sem distinção. E aí começa a negociação. Abraão começa com um número que parece seguro. E se tiver 50 justos na cidade? E Deus, com toda a paciência, concorda, por 50 pessoas a cidade seria poupada. Mas Abraão não para por aí. Com muita humildade, mas com uma persistência incrível, ele continua. E se faltarem 5 para chegar nos 50? E de novo, Deus concorda. A tensão vai aumentando, né? Abraão insiste e baixa o número para 40. Cada passo nessa conversa é um teste, tanto da coragem de Abraão, quanto da misericórdia de Deus. Ele continua, baixa para 30. O que a gente vê aqui é um homem defendendo com unhas e dentes a vida de pessoas inocentes, mesmo que fossem poucas, dentro de uma cidade com fama de ser muito perversa. Por fim, ele chega no seu último número, 10. Por amor aos 10, não a destruirei. Essa negociação incrível revela um Deus que está disposto a ouvir e a ser misericordioso, e um homem com uma compaixão gigantesca. Mas essa história não acaba aqui em Gênesis de jeito nenhum. Os temas, os acontecimentos, tudo isso ecoa pelo resto da Bíblia. Vamos ver como essas coisas se conectam. Aqui a gente vê as pontes entre o Antigo e o Novo Testamento. O nascimento impossível de Isaac já aponta lá na frente para o nascimento de Jesus. Aquela pergunta sobre o que é impossível, ela é repetida quase palavra por palavra pelo anjo a Maria. O jeito como Abraão intercede é visto como um modelo do papel de Cristo como mediador.
e o julgamento de Sodoma vira um alerta sobre o juízo final. Certo, mas e aí? O que essa história tão antiga pode significar para a gente hoje? Vamos tentar resumir as principais lições que essa narrativa oferece? As lições são bem diretas e muito fortes. A hospitalidade de Abraão lembra que receber bem as pessoas pode ser uma experiência sagrada. A risada de Sara e a resposta de Deus nos ensinam sobre ter fé mesmo quando tudo parece impossível. A negociação toda revela um Deus que é justo, mas também cheio de misericórdia. E a coragem de Abraão inspira a gente a interceder, a defender, a lutar pelos outros. E essa ideia de hospitalidade é tão importante, mas tão importante, que o Novo Testamento faz uma referência direta a essa história de Abraão. Esse versículo em Hebreus basicamente diz que os nossos atos de bondade com estranhos podem ter um significado muito maior do que a gente imagina. E, para terminar, fica uma reflexão. Gênesis 18 coloca essa questão do impossível bem no centro de tudo. E isso nos leva a perguntar quais são os desafios nas nossas vidas, na nossa sociedade, que hoje parecem impossíveis, que parecem não ter solução. E o que será que essa história tão antiga tem a nos dizer sobre como encarar essas impossibilidades?